Merval fez a gente tem até que parabenizar a criatividade dele, né? Porque ele conseguiu fazer uma comparação entre Lula e Milei. Exato. É uma desonestidade intelectual, né? Então, na verdade, você comparar... Porque é o seguinte, o Milei está chegando e veja já o que ele fez. Ele não tem nenhuma vocação para a democracia, veja o que ele está fazendo na Argentina, e está querendo impor um pacote de mudanças. E o Lula, a gente já viu aqui, ele sofreu várias derrotas, muitas vezes, e tocou o governo. Agora, esse ano, sofreu e continua tocando o governo, mas lá atrás, uma derrota muito grande, foi quando perdeu a receita para financiar a saúde pública, quando o Congresso não renovou a CPMF, 2006, eu acho, estava engano, 2006, 2007, acho que 2006. Não renovou aquilo, foi uma perda substancial. Em vez dele ficar reclamando, o Brasil foi para um crescimento econômico, aumentou as receitas e financiou a saúde. Conseguiu e ampliou o financiamento da saúde naquela ocasião, sem a receita da CPMF. E tudo isso democraticamente. Não houve nenhum tipo de ameaça. Eu nunca vi ameaça do Lula ao STF, ameaça ao Congresso, ao presidente. Ele entende qual é o papel dos presidentes, dos poderes, e respeita. Claro que ele tem a opinião pessoal dele. A única vez que ele falou, e era verdadeira a crítica, falou numa conversa privada que foi usada para ele levar cacetada. E ele tinha razão, foi na época da Lava Jato que ele falou: os ministros do STF estão acovardados. E todos sabem que estavam. Mas ele falou isso numa conversa privada, particular, que foi vazada pelo Sérgio Moro, que era uma conversa com a Dilma, né? Criminosa, inclusive. Então, essa comparação é desonesta. Agora, o que eu escrevo é que, na verdade, ela embute um objetivo político inconfessável, porque ele está dizendo o seguinte, que, na verdade, o problema é o presidencialismo, que, na verdade, tanto Lula quanto Milei lutam pela sobrevivência do presidencialismo. Por quê? Por que está se discutindo isso? Porque é um movimento da elite para instalar no Brasil o chamado semipresidencialismo, que é um parlamentarismo, meio com outro nome. Não fala parlamentarismo, porque o parlamentarismo foi derrotado 2 vezes em plebiscito. Então, e a gente sabe que no Brasil, com essas grandes carências, a presidência ela é um recurso do povo, o último recurso. Então, o povo espera muito de um presidente, que ele promova as transformações necessárias. O parlamentarismo, ele é uma espécie de... Ele consagra o darwinismo social. É a lei do mais forte, você não tem quem interfira. Você vai num processo liberal as coisas vão sendo tocadas desta forma. E ali, claro que os mais pobres não têm vez, porque no presidencialismo um presidente pode ter ele tem mandato, ele pode ter uma atuação direta junto ao povo, mas aí o próprio Merval critica, porque diz que no Brasil e na Argentina o presidencialismo é meio sinônimo de populismo. Na verdade, populismo é uma construção ideológica que foi feita pela academia, inclusive por estudos da USP, pesquisas da USP. O Vefora escreveu sobre isso, e é um erro acadêmico na minha avaliação, porque se tenta colocar como algo negativo, colocar o povo no centro das atenções. É do tipo, está gastando dinheiro demais. Por quê? Porque é isso que eu escrevi. A disputa não é o presidencialismo. A disputa é pelo patrimônio do povo, seja através do orçamento público, e juros altos é para favorecer uma certa elite, ou privatizações, ou tentar controlar a política fiscal e a política tributária, para que os pobres paguem mais impostos, como acontece no Brasil, e mesmo com essa reforma, paguem mais impostos do que os pobres paguem mais do que os ricos, que é assim que acontece no Brasil. Joaquim, deixa eu ler aqui exatamente a frase que compara, né? A frase é a seguinte: os dois, está falando de Milei e Lula, cada um à sua maneira, usam as armas que têm para pressionar o Congresso e obter a aprovação de medidas que consideram indispensáveis para o prosseguimento de seus planos. Embora Milei seja mais histriônico e ameace diretamente o Congresso com a revolta popular caso não consiga a aprovação do seu ônibus, o governo petista não deixa de ser mais agressivo na decisão de enviar ao Congresso um MP decretando justamente o contrário do que os parlamentares acabaram de decidir. É inacreditável, né? O Milei ameaça, diz que vai ter uma revolta, que a Argentina vai se arrebentar se não aprovarem o projeto dele. O Lula mandou. É possível que o Senado devolva a MP. É do processo institucional. Normal. Porque foi discussão no mesmo ano, mandaram no ano que vem, o ano passado.
Aí você vai ter uma construção jurídica, porque aí você vai ter um outro ano legislativo, que começa daqui a pouco, você pode mandar de novo a medida provisória. Mas é possível que devolva, e é do jogo democrático, mas o governo enviou e não está pressionando o Congresso, dizendo, olha, vocês aprovam ou o Brasil vai quebrar. Nada disso. Se o Senado devolver, tenho certeza de que o governo Lula vai conviver com isso. Como conviveu com várias outros obstáculos que foram colocados. Veja bem que o Brasil governa, o Lula governa sem... Ele governa com um Congresso que é oposição a ele, um Congresso de direita. Apesar disso, o Brasil cresceu 3%. Olha que coisa fantástica. Ele governa apesar do Congresso, né, Joaquim? Exato. Nadando contra a maré. O pessoal fala que o Haddad tira leite de pedra, o Lula dá nó em pingo d'água. Né? O Aristides Bartolomeu Novaes, ele manda um superchat falando assim, pena que o 247 age com classe, que esse Merval merece uma resposta dura, já que lhe falta personalidade, pois fala pelos patrões, sempre golpistas. Pois é, Aristides, às vezes ter classe é terrível. Eu até no artigo faço uma ressalva. O Merval, quando quer, ele pratica jornalismo de qualidade. Eu estou contando do episódio da anistia. Ele, Orlando Brito contou isso para mim, que era fotógrafo na época, e antes de morrer, né? O Orlando Brito não quis dar entrevista, mas contou. E como é que eles conseguiram o acesso a um documento que era, na verdade, o anteprojeto de lei da anistia, foi importantíssimo. O Globo deu como furo, pautou e tornou irreversível. Tudo bem, tinha o processo já em curso. Mas ele fez esse trabalho e foi um trabalho importante, escondeu os papéis, e aí os militares só tomaram conhecimento quando os papéis foram publicados. Aquele anteprojeto que era do Petrônio Portela, o anteprojeto de anistia, que é um trabalho de qualidade como jornalista. Então, eu não acho que ele seja inepto. Eu acho que ele é o porta-voz de uma elite lá atrás.